Seja bem-vindo ao podcast Papo de Cinema, programa oficial do portal papodecinema.com.br. Aqui a gente conversa sobre filmes, séries, festivais e tudo o que movimenta o universo audiovisual. Prepare-se, porque o nosso Papo de Cinema já vai começar. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Papo de Cinema, hoje para falar de Jurassic World Recomeço, que é o grande lançamento dessa semana nos cinemas. E aqui do meu lado eu tenho um convidado, um amigo, um colega, uma pessoa que eu admiro já há bastante tempo, é um prazer, é a estreia dele aqui no podcast Papo de Cinema, Chico Firman. Chico, prazer estar aqui contigo. Prazer é todo meu. Muito legal o convite, fiquei feliz. O Chico, que é um dos pioneiros de podcasts de cinema. Chico tinha um podcast há um tempo atrás que a gente era o nosso espelho, a gente ouvia religiosamente. Ele vai falar também do que aconteceu com o podcast, com o Cinema na Varanda, que era um podcast aí que formou uma geração de cinéfilos. O Chico tem mais histórias, tem a ligação dos blogs, né? A Liga dos Blogs Cinematográficos. Liga dos Blogs. Isso. Liga dos Blogs. E tem muita história aqui, mas hoje nós vamos falar sobre uma saga qualquer aí, uma saga de uns dinossaurozinhos, né? Umas coisinhas, uma saga só de bilhões e bilhões de dólares, né? O primeiro filme assinado por um dos maiores cineastas de todos os tempos. Acho que o Chico concorda comigo, né? Com certeza. Antes de a gente entrar no nosso papo aqui, eu preciso avisar todo mundo que está nos assistindo, que está nos prestigiando, que está nos ouvindo. Gente, por favor, dá 5 estrelinhas, faz aquela avaliação carinhosa, querida, que é bom demais para nós, sabe? Aperta no aviãozinho ali, no botãozinho de compartilhar, manda pro vizinho, pro primo, pra irmã, pro amigo, pros inimigos, pra incomodar no grupo do WhatsApp, manda para Deus todo mundo. Quanto mais mandar, quanto mais divulgar, mais nos ajuda a difundir o nosso trabalho. É bom demais, isso, olha, não custa nada, para nós faz uma diferença enorme. E quer ficar por dentro de tudo que acontece no Papo de Cinema? Fica ligado na nossa lista de transmissão no WhatsApp. É simples, é gratuito, é só apertar para seguir e clicar no sininho para acionar as notificações e você recebe na palma da sua mão tudo que está entrando no Papo de Cinema, no site, no YouTube, no Spotify, todas as nossas multiplataformas e você não perde nada. Chico, vamos falar de Jurassic Park, Jurassic World, Jurassic Recomeço. Tu é do tempo, tu tem ali uns cabelinhos brancos, eu tô vendo ali, Jurassic Park, viu no cinema ou já viu em casa? Como é que foi? Não, vi no cinema, com certeza, na estreia do filme. Difícil de esquecer, né? Porque o filme, quando o primeiro filme chegou ao cinema, foi um evento, assim, gigantesco, né? E na época, se eu não me engano, ele virou a maior bilheteria da história, né? Naquela época, obviamente. O Spielberg teve algumas maiores bilheterias da história, né? Desde exato. Tubarão, Indiana Jones, ET. né? ET. E o Jurassic, eu acho que foi. Não sei se não foi a última vez que ele conquistou esse título, porque depois começou a vir os Avatar da vida e o Marvel e tanta coisa aí que daí já ficou mais difícil. Exato. Mas nós estamos falando de 1993, né? Mais de 3 décadas atrás. Spielberg ainda estava ali lançando. Eu adoro porque o Spielberg, naquela época, ele tinha aquele esquema de lançar 2 filmes por ano, né? Quando ele se empenhava, ele lançava no mesmo ano 2 filmes, e era o Sério e o Pipoca. No mesmo ano de Jurassic Park, ele lançou Lista de Schindler, que é o filme que levou todos os Oscars. Então, se tu vê que um cara no mesmo ano faz Lista de Schindler e Jurassic Park, não é pouca coisa, exatamente. Né? Ocupou todos os espaços que ele podia naquele ano, né? Foi o ano dele, com certeza. Mas 93 é um ano bem importante para mim também, que foi o primeiro, foi o ano que eu considero meio que o marco zero da minha cinefilia mais concreta, vamos dizer assim. Foi o ano porque no ano passado, no ano anterior, né, eu tinha assistido o Drácula de Bram Stoker, que foi um filme que me abriu a vontade de ver cinema, sabe? Eu fiquei tão apaixonado pelas o antes e depois, lá. né? Exato. Eu já, obviamente, já tinha uma relação com Sessão da Tarde, né? De ir para o cinema ver filmes, obviamente, mais para criança, adolescente e tal. Enfim, tinha essa relação. Depois eu comecei a me interessar por filmes do Oscar, mas não era uma coisa muito perene, assim. Mas aí em 93 eu disse assim, não, agora sou do cinema e nada mais me tirará. E aí fiquei até aqui. Ó. Que maravilha. Eu acho que tem uma cena no Jurassic Park que meio que resume o que praticamente todos nós naquela época sentimos, né? Que é aquele momento que o Alan Grant desce do carro e fica maravilhado com os dinossauros já ao redor dele, né? Ele com o queixo cai e ele
gente, eles já estão aqui, né? Porque ele chega Aham. imaginando que vai ver, sei lá, uma molécula, alguma coisa, e os bichos já É, estavam gigantes ali ao lado. E é curioso como o Jurassic World Recomeço referenda essas cenas. Ele volta, ele olha para trás muitas vezes, né? muitas vezes. Eu fiquei bem impressionado com isso e engraçado, das primeiras vezes poxa, tá copiando, poxa, tá copiando. Aí eu falei assim, cara, não, ele tá homenageando, assim, é uma série, estamos indo pro sétimo filme, né? Sétimo filme dessa franquia. Uhum, No final das contas, ele meio que volta pro princípio, né? Como tudo que foi estragado no Jurassic World, nos dois últimos, né? O primeiro até que eu achei ok. Eu acho que ele volta, que ele zera um pouco essa história, né? E ele recria muitas cenas, reimagina muitas cenas, né? Tem essa cena, tem a cena deles no supermercado, que é uma referência daquela cena esqueci o nome do bichinho lá. o Enfim, refeitório, o bichinho, né? Velociraptor, os Velociraptors no Isso, do refeitório, né? Velociraptor. É. Exato. Assim, tem várias que são muito referentes. A própria cena deles no vale, que tem os dinossauros grandões lá, é o momento onde surge o tema do Jurassic Park, o tema musical do Jurassic Park no primeiro, Aham, né? Que é. enfim, a hora que eles olham assim, e vê aquela imensidão de coisa, assim. Eu É, acho um filme bem nostálgico. essa chave da homenagem, para mim, o primeiro toque que deu ali foi ainda um pouco antes, que é aquela sequência em mar aberto, que para mim é uma homenagem ao tubarão, sabe? Porque Ah, aqueles sim. dinossauros batendo no barco, e os barcos dobrando, e Aham, o dinossauro pula e tal, e tenta puxar a pessoa para fora do barco. Aquilo é muito tubarão, é muito os registros de um exato. Spielberg de 20 e poucos anos, né? Quando ele fez o Tubarão. E o cara, Aham. assim, que tem muita gana, muita vontade, sabe, quero quebrar com o cinema que tinha antes. E ele lança aquele Tubarão que tá fazendo 50 anos agora, né? Vai ter um relançamento agora, o Exatamente. pessoal tava super empolgado. Para mim, ali, o Gareth Edwards já mostra, ó, é isso, olha aqui, ó, eu tô referendando tudo que veio antes e vou seguir essa linha. O problema, para mim, e depois a gente vai no segundo bloco, como o pessoal que já nos acompanha aqui no podcast Papo de Cinema sabe, a gente vai entrar em spoiler, a gente vai esmiuçar melhor o filme, é que ele extrapola um pouco esses limites. Eu dei uma olhada, tava olhando assim, poxa, deixa eu ver o que a gente está conversando aqui, se você que está nos ouvindo ou nos assistindo, já deve ter ido ao cinema, já deve ter visto, ou está programando para ir no fim de semana, etc. Mas a gente está falando antes da estreia, porque nós tivemos a oportunidade de assistir em cabines de imprensa, sessões de pré-estreia e tal. Ah, e aí eu tava vendo quem já assistiu antes que toparia participar, e deu, o Chico viu que legal, vou convidá-lo pra estar aqui comigo. E eu vi isso pelo Letterboxd, eu vi que o Chico deu ali suas estrelinhas, eu também já tinha dado as minhas, e o Chico gostou até mais que eu do filme, né, Chico? Tu Ah, acha que é? realmente o filme deu um up ali no estrago que esse Jurassic World tava fazendo nas últimas edições? Pô, eu acho, porque, assim, o primeiro Jurassic World, eu acho que ele tem bem o espírito do primeiro filme e tal, é um recomeço mesmo e tal, enfim. Os outros dois, eu acho que eles vão para uns lugares nada a ver, cara, aí, sabe, assim, são filmes chatos, são filmes que não têm a fluidez, o ritmo necessários e nem personagens interessantes, assim. No final, eu acho que eles estragaram o mesmo negócio. O terceiro, então, foi tipo sacrifício assistir o filme inteiro, assim, muito chato. E aí, esse O daí eu já terceiro fui ainda meio. tem o terceiro ainda é pior por causa da expectativa levantada, né? Porque tem aquela proposta de reunir todos os elencos e tu pensa, cara, Exatamente. vai ser uma É, coisa incrível e não é. não é. Eles não souberam aproveitar ali o negócio. E aí eu já fui meio assim com o pé atrás, não tava com muita expectativa com isso, né? Até me perguntaram, né? Assim, aí, superou as expectativas? Aí eu falei assim, olha, eu não tava com expectativas, então eu acho que superou mesmo, né? Enfim, eu acho que esse componente nostálgico, assim, legal que ele tá fazendo isso, que tá recriando isso. Só que tem uma trava, né? Porque, assim, a partir do momento que você faz um filme que é muito referenciado no primeiro, para onde você vai, né? Onde você chega Sim. com o filme? Então, eu acho que isso dá uma segurada no potencial do filme. E o Gareth Edwards é um diretor que eu gosto bastante, assim, eu acho que ele tem uma carreira interessante, ele começou com um filme super interessante, que é o Monstros. Monstros, Bom, né?
E ele deu um passo inicial, né, no Monsterverse, digamos, né, o novo Godzilla, né, que também é um filme É, bem mais sério do que as suas sequências lá, quando começou a misturar com King Kong e tal, e daí já começou a coisa meio que a dar uma derrapada bonita, mas ele faz um filme bem mais seguro, o Godzilla dele. Eu comparo com principalmente, não certeza. vou, não vou comparar com os Godzillas japoneses, porque esses aí não são Nutella, que nem as versões Hollywood. Mas É. pensando com aquele anterior que é do Jan de Bont, né? O anterior, né? Ou não, tô confundindo. Ou aquele dos anos 90, aquele Godzilla dos anos 90. Ah, eu não lembro de quem ele é. É É, é, tão do, esquecível, né, que eu nem é uma lembro. coisa assim, então. Ro- Deve É ser. do Roland Roland Emmerich. Emmerich. O cara do Independence Day. Nossa. É, Jesus. Matthew Broderick, Jean Reno, Maria Pitillo e por aí vai. Não, eu já, em É, comparado com esse, o Godzilla do Garth Edwards é um avanço e tanto, gente. Nossa. não, com certeza. O Gareth Edwards é um cara que eu acho que ele tem essa. Ele leva a sério o cinema de fantasia. Eu acho que é um cara que ele ele não tá jogando em nada, ele leva a sério o que ele faz. Então, assim, às vezes os projetos não saem tão incríveis assim, mas eu acho que ele tem um comprometimento com esse universo. Ele não trata como uma bobagem, entendeu? É Sim. que nem o Spielberg. Eu acho que isso ele faz realmente, assim. Mas é engraçado você falar do Godzilla, porque o meu sobrinho tá me visitando aqui, né? Minha família tá aqui esses dias. E aí, Aham. ontem, a gente viu eu revi, ele não tinha assistido, o Godzilla versus Kong, o Novo Império, né? Enfim, o último Ah, filme que saiu. sim. Nossa, é muito ruim, cara. É Que muito ruim. coisa horrorosa. Ele até se divertiu, mas eu achei. Cara, aí eu tava escrevendo aqui, aí tudo bem, mas passou. Mas, nossa, é muito horroroso aquele filme. Mas Eu, enfim, né? eu acho, Tudo eu bem. acho bacana ouvir o que o Chico tá falando e às vezes eu dou um sorriso assim de, pô, legal, batemos nessa, porque a gente concorda. Porque eu vou contar uma curiosidade para vocês. O Chico faz parte da grade crítica do Papo de Cinema, é um dos membros ali. Eu tenho muito orgulho da nossa grade crítica, muito feliz com todos que participam, que votam. Então, quem não está ligado ao que é a grade crítica, tá lá na home do site do Papo de Cinema e tá também nas fichas da maioria dos filmes com críticas publicadas. Tem ali vários críticos que a gente respeita, que a gente admira, que a gente conhece o trabalho, vão lá e dão suas notas para os filmes que a gente vai publicando no Papo. E o Chico, quando eu convidei ele para fazer parte da grade crítica, ele me deu um alerta. Ele me disse: Olha, Robledo, eu aceito, mas te prepara, que eu não sou igual aos outros. Eu geralmente vou para um lado meio contrário, eu não concordo com todo mundo. Ele me deu um sinal de dizer: Não, Chico, não te preocupa, vota com a tua ideia e ignora os outros, vota como tu pensa. E daí agora eu confirmei, porque eu saí do Jurassic World Recomeço meio cabisbaixo, pensei, o filme, eu gosto tanto do Spielberg, eu gosto tanto desses animais, e eu vejo tudo, e daí eu vou lá no Letterboxd, o Chico dando 13 estrelas, mais empolgado, eu vi, o Chico realmente é um cara que anda contra a maré, né? Não, mas você sabe que, assim, pelo menos o pessoal que viu, eu não vi depois, olhei, mas, assim, o pessoal que viu na minha sessão, ou naquele momento ali, eu fiquei olhando e a maioria deu um feedback positivo. Não tão positivo, mas, enfim, lá médio, 3 estrelas, todo mundo ali. É. Achei interessante, porque eu achei que todo mundo ia sair odiando, assim, É, e não vi isso, eu não. já, eu já vi que eu Mas, já vi que no Rotten Tomatoes tá podre, né? Tá com 50 e poucos por ah, cento de é? aprovação. E na Aham. minha sessão eu só vi gente fazendo cara feia na sala de cinema. Assim, deu, ih, então. Sério? Eu vou. Eu não sei se já saiu o Metacritic dele, enfim, mas eu gosto mais de olhar o Metacritic do que o Rotten Mas o Tomatoes. Rotten é mais divertido. Eu acho o Metacritic muito sério. Ah, isso é verdade. Ih, deu cinquenta Gente, e dois no Metacritic. ó, viu, ó? Daí, ó, não tá boa a coisa lá pro seu Gareth Edwards. É verdade. Gente, de 6 filmes anteriores da saga Jurassic, né? Vamos falar de saga Jurássica. Dos 6 filmes anteriores, 4 passaram de US$ 1 bilhão na bilheteria mundial. Ou seja, é muito dinheiro. Opa. Só o 2 e o três a vergonha de ter coitado do Joy Johnson, é o mais baixo, mas o primeiro, o 4, o 5 e o 6, todos fizeram mais de 1 bilhão. Uh,
E basicamente é impressionante como a fórmula se repete. Basicamente são seres humanos gananciosos e despreparados fugindo de bichos descontrolados. Os 6 filmes é basicamente o mesmo argumento. E o 7 Verdade. não foge à regra. Depois, nós vamos fazer um breve intervalo agora, rapidinho, só para um recado do nosso colega aqui do Papo de Cinema, e logo logo a gente volta para falar e daí mergulhar com spoilers de Jurassic Park Recomeço. Fique ligado. Olá pessoal, eu sou Vitor Hugo Furtado, um dos jornalistas do Papo de Cinema, e você está acompanhando o nosso podcast. Agora, para dar uma respirada nessa conversa, eu tô aqui para lembrar que você também faz parte desse espaço. Exatamente, pois os parceiros do Papo de Cinema tanto podem sugerir os temas a serem debatidos nesse momento de troca e discussão, como também negociar conosco inserções comerciais, divulgando o seu produto, evento, filme ou marca. Bacana, né? Fale com a gente, mande um alô por qualquer um dos nossos perfis nas redes sociais e você sabe, estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook e todas as outras redes sociais, ou mesmo lá no site, pelo nosso e-mail papodecinema@papodecinema.com.br. Estamos esperando pelo seu contato, viu? Tenho certeza que vai ser muito legal contar com você ao nosso lado, tornando esse Papo de Cinema ainda mais amplo e diverso. Bora lá? Estamos de volta com o podcast Papo de Cinema para falar de Jurassic World. Jurassic World Recomeço. E eu pergunto, que recomeço é esse, Chico Firman? Que recomeço que o filme segue na mesma toada de todos os outros? Que história de recomeço é essa? Eu acho que ele tentou sair da lata do lixo, né? Onde jogaram. Foi um pouquinho melhor do que os outros. Assim, eu me diverti com o filme, né? Eu acho que, assim, como as minhas expectativas estavam bem baixas mesmo, eu terminei saindo achando que tinha um saldo ali. Achei interessante. Eu gosto muito do ator que faz o pai lá da família mexicana. Não sei se é mexicana, na verdade, né? Não fica claro. Eles são latinos. E Sim. ele fez o Pedro Páramo. Você assistiu o Pedro Páramo, que tá na Netflix? Eu assisti na Mostra O do filme. Cinema de São Paulo, Eu numa vi na mostra sessão, também. numa tarde, dormi lindamente, confesso. Eu acho que depois de meia hora de filme eu caí num sono que eu acordei e já estava subindo os créditos. Ou seja, Nossa! eu não tenho esse mesmo, Deu essa mesma, estrelinha? não dei estrelinha, porque daí eu confesso, esse aí eu assumo que não tá, Não, mas ó, mas vale assistir, é interessante o filme. Ele não é maravilhoso, mas ele é interessante. E esse ator é bom. Eu acho interessante essa mistura, né? Scarlett Johansson, o Jonathan Bailey, né? Fazendo o contraponto ali da Scarlett Johansson, né? Eu gostei do elenco reunido, assim. Uma Mahershala Ali. é que o Jonathan Bailey, para começo de conversa, eu até coloquei isso na crítica em texto que eu escrevi, que ele é um it boy do Uhum. momento, né? Ele e o Pedro Pascal estão em tudo que é lugar. Tu piscou, tu vê ou o Jonathan Bailey ou o Pedro Pascal. Os dois estão por tudo e todo mundo bate palma, todo mundo tá feliz, todo mundo tá alegre, os dois estão. Só falta, sabe? Cansado um pouco já desses dois. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, tu tá falando do elenco, é que tu entra lá, no IMDb, nas curiosidades do filme, a quantidade de gente que fugiu desse filme é muito engraçada, né? Porque Glenn Eu Powell não foi vi. convidado e não quis fazer, Amanda Seyfried foi convidada e não quis fazer, sabe? Um monte de gente assim, ó, Caramba, não, 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 não. E daí tu me olha pega só. a Scarlett Johansson pra ser uma mercenária. Gente, cadê o agente da Hilary Swank que não chama ela para um filme desse com um papel escrito sob medida para aquela mulher? Olha, eu não fiz essa leitura, né? Pode ser, tá interessante. Você não gostou do Scarlett Johansson? Não, eu gosto da Scarlett Johansson. A Scarlett Johansson é que ela transborda tanto carisma, né? É, Que as coisas mais improváveis que tu colocar ela, tu aceita tudo. Mas é um filme que é, é um personagem que tu vê a Michelle Rodrigues, a Hilary Swank, a Frances McDormand, se é mais novo. Sabe, tu vê esse tipo, aquelas mulheres, a sabe? Frances McDormand. Será? Eu tô pensando Frances McDormand em Fargo, sabe? Ou em Terra Fria, aquela cascuda, sabe? Cheio de um cara Entendi, amarrada, entendi. sabe? Querendo quebrar, dar porrada em todo mundo, sabe? Pode ser. E seria um outro filme, né? Mas O que quase vira outro filme, agora falando dessa família latina que tá, que pra mim isso é
concessão, né? Para mim isso é coisa de produtor que disse, gente, Hum. os latinos estão dominando, tem que ter muito latino indo no cinema, comprando ingresso, e tem adolescente, a gente tem que botar adolescente nesse filme, só tem gente adulta, 40 a mais, como protagonista, então vamos botar umas crianças aí para passar perrengue nesse filme, porque que é aquela menina com aquela mochilinha querendo levar o dinossaurozinho para casa. Para mim aquilo é Dora Aventureira na Ilha dos Dinossauros, né? Quase isso aquilo lá. Não, ela assim, querendo ou não, né? Porque assim, é spoiler, a gente pode falar, né? Ela leva o dinossauro pra casa. Gente, ela vai embora com o dinossaurozinho. Quero Já é o saber como é que spoiler do vai ser 2. isso. É, Já é o pois é, ou no 3, né? Talvez ele não cresça tanto no 2, mas enfim, no 3. Mas enfim, pois é assim, eu acho assim, eu acho que os personagens são meio rasos, né? Não se. Não são muito legais assim. Eu gosto dos atores, mas os personagens eu acho realmente mais rasos. E eu acho que o filme, por exemplo, ele não desenvolve alguns personagens tanto quanto ele poderia antes de deixar, vamos dizer, deixá-los pelo caminho. É, tem coisas que são muito, muito rápidas, eu acho, sabe? Mas e isso foi no começo uma coisa que me travou, assim, porque as coisas iam acontecendo e, poxa, e sabe, o que é que ele tá criando ali? Nada. Aí, beleza, quando veio. Eu disse assim, não, ele agora realmente tá homenageando, tá recriando vários momentos, né? E de uma outra maneira, enfim, a menina presa no barco lá, né? Enfim, caindo lá. Eu não lembro exatamente qual é a cena que ele tá, mas assim, tem uma cena que é muito parecida em É. algum dos filmes. Enfim. E Não, só aquele aí. ataque dos pterodátilos é muito chupado do filme 3, com até a Leone fugindo também dos bichos. Aquilo tem, né, Aham. agora é Scarlett Johansson, troca loira por loira, mas é basicamente a mesma cena. Então tem muita coisa realmente que remete aos longas Aquela, anteriores. aquela cena que o menino latino também, né, vai no mato fazer xixi e tal, e tem o quase ataque, aquilo também já rolou. Enfim, tem É, várias cenas muito parecidas. Isso daí me tirou um pouco da impressão de assim, olha, não tá fazendo nada. Ele tá fazendo uma homenagem. Só que também realmente tem uma trava, né? Assim, o filme não cria nada. exatamente, eu concordo muito com o que tu tá falando, porque eu vejo assim, como tu disse, os personagens são bacanas, são interessantes, só que eles, parece que o Gareth não sabe muito bem o que fazer com esses personagens, porque eles acabam se colocando dentro daquele estereótipo e cumprindo à risca o que já se espera deles, né? A gente sabe que todo personagem que é um ator famoso, ele vai chegar vivo até o final, né? Ninguém de muita relevância morre no filme. Pô, eles estão no meio de uma zona de dinossauros soltos na selva. Não é nem um parque que as grades se abriram. Não, eles estão no meio da selva e ninguém morre no filme. Tem um. Gente, nós estamos falando de spoiler. Tem um personagem que tu não sabe o nome. Tem um personagem que a gente pode considerar descartável. É o único que morre. Vamos deixar claro isso. É o único que morre. Sabe? Cara, a gente sabe. O namorado daquela menina, o adolescente preguiçoso, ele tinha que ter morrido. Aquele guri, eu já tava com uma raiva daquele piá. Eu pensei, não, Eu, vou dar um jeito. E eu não, o cara achava que ele ia tira vivo, morrer. gente. Eu Claro! achava que ele ia morrer. Cara, eu achei que ia ter um grande sacrifício de algum daqueles personagens ali. No final não tem, né? Enfim, não criou muito a coisa. Não sei por quê. Mas é interessante, E porque. daí, quando tu Uma... tem um vilão, que é o Rupert Friend, né? Que é o milionário, Aham, obviamente, como todos os filmes anteriores, o milionário é o vilão. Que acontece com o aham, vilão? O vilão morre comido pelo dinossauro. É bem também que nem outros filmes que tem o dinossauro pegando e despedaçando o cara e tal. aham. Tudo que Que a gente já tem, viu nos filmes anteriores. Exatamente. E, assim, e a cena dele é engraçada, porque tem a cena do dinossauro pegando que em outros filmes, e tem a cena dele chegando no carro e dando de cara com o dinossauro, que é basicamente a cena do primeiro do Jeff Goldblum lá, né? Encarando lá o dinossauro, assim, apesar de não ter o mesmo fim e tal. Mas eu acho também que existe uma trava ali, até, enfim, não sei exatamente o grau de liberdade que o Gareth Evans tinha para Edwards, né? É, Evans é o Gareth outro. Edwards. É. É, tinha para poder criar ali, enfim, não sei o quanto o filme é dele e o quanto o filme é do estúdio. Acho que é muito mais do estúdio, né? Eu acho Sim, que sim. o Uma para franquia de quase
Os 6 filmes faturaram mais de 5 bilhões, gente. Então, assim, sabe, quase Exato. 6 bilhões em 6 filmes. Então, não tem como dar total liberdade criativa, né? A não ser que tu seja Steven Exato. Spielberg, não tem como ter É, total liberdade criativa. ou se fizesse, não, o J.J. Abrams quer dirigir um filme do Jurassic World, aí com certeza ele só vai com uma certa liberdade de criação É, ali, né? é, é. Enfim, mas eu acho que realmente tem uma acomodação ao modelo, ao formato e tal, às ideias mesmo, assim. O que eu acho É que isso. sai melhor é que eu acho que o Gareth Edwards tem uma noção melhor de espaço, de cena, ele gosta dessa coisa grandiosa. Uhum, Então, eu acho que isso dá uma habilidade realmente maior para ele lidar com essa dimensão do filme. Só que uhum. nesse esquema, né, de repetição mesmo, né? O que não quer dizer que não tenha sequências de ação, e daí não falando dos personagens ou do roteiro, mas sequências de ação muito boas, né? Eu, por exemplo, Sim. eu citei a primeira cena do mar lá, que pra mim remeteu muito ao Tubarão. Eu acho incrível aquela cena. A cena do arco, os Aham. pterodátios, essa perseguição no final, assim. Então tem momentos realmente muito tensos e que tu fica preso, assim, que é a pipoca, né? É aquilo que tu vai esperando ver quando tu vai entrar numa sala pra ver um filme de dinossauro. Tu quer ver essas perseguições, tu quer Exato. ver gente sendo pega, e eu acho que o filme entrega isso. O problema são os personagens, desenvolver essa trama, tudo que ele referenda demais sem propor algo novo em conjunto, eu acho. Não, isso eu concordo totalmente com você. E é interessante porque, assim, eu acho que, conhecendo um pouco da filmografia dele, o primeiro filme dele, o Monstros, né, que a gente já citou rapidamente, é um filme que tem uma proposta parecida, porque na verdade, são duas pessoas, né? Um cara que está levando a filha de um milionário, do magnata da imprensa, se eu não me engano, né, tal, por uma área, né, que basicamente é a América Central inteira. Uhum, Que foi totalmente dominada por monstros alienígenas lá e é uma área de selva, virou uma área de selva sim. e tal. Então o filme é essa travessia. No final das contas, tem uma equivalência com em você chegar numa ilha que só tem os dinossauros dominando ali. Então, eu acho que ele podia talvez explorar isso um pouco melhor, mas eu não sei o quanto ele conseguiria, né? Enfim, e É, tem as cenas de ação que você falou que são realmente boas, eu gosto de várias, encolhi a perna em várias, inclusive, é. mas tem uma cena que eu acho muito bonita, que tem cenas semelhantes no coisa, eu não consigo lembrar exatamente de uma, que é a cena em que o personagem do Jonathan Bailey, né, que é o cientista da expedição, toca no dinossauro a primeira vez, né, que ele fica emocionado e tal. Aquela cena é bem bonita. Exploram pra caramba o tema do John Williams ali e tal, mas eu acho que valeu. Pra mim, eu me envolvi com aquela cena. Eu acho ele legal. Então, eu A acho que gente quando ele. A gente entrou Fala. meio de sopetão aqui, e não, para quem não viu o filme ainda, né? Eles estão nessa expedição. O mundo já evoluiu muito e os dinossauros se tornaram coisas comuns, né? Na realidade de Jurassic World Recomeço. E é um recomeço mais ou menos para os personagens. Daí eu volto à pergunta que eu lancei no começo desse bloco, porque tem essa questão assim: não existem mais parques temáticos, os seres humanos já se cansaram dos dinossauros, querem mais que eles se explodam, porque eles viraram um transtorno. Mas existe essa indústria farmacêutica, né, que pensa, não, a gente pode aproveitar esses bichos para alguma coisa e vamos revolucionar a medicina através dele. E por isso que tem esse cientista, Jonathan Bailey, e essa missão, né, que eles vão atrás de códigos genéticos de algumas espécies para desenvolver novos remédios. Esse é o objetivo do filme. E no caminho, do nada, tem uma família de pai e filhas lá no meio, num lugar que o líder da expedição disse: Nós vamos para um lugar que ninguém ousaria ir. Mas essa família ousa É, ir. Elas vão, eles. Então, é. assim. Só Acho que a grande super surpresa. tranquilo. Super tranquilo. Só que a grande surpresa, e daí, para a gente encerrar nosso debate aqui sobre o Jurassic World, eu quero te perguntar, Chico, o que tu achou daquele dinossauro híbrido que é quase uma mistura de Godzilla com ET, com Alien? Que bicho é aquele que ele É, propôs? Me conta aquilo. eu acho engraçado porque assim, isso já não tinha dado certo nos outros, né? Aí eles vão e fazem de novo, pior ainda, maior e tal, não sei o que lá. Eu acho que os dinossauros híbridos tinham toda a magia de você fazer um filme sobre dinossauros.
poxa, você tem vários exemplares diferentes de dinossauros que você pode explorar ali. Eles fazem isso ao longo da franquia, né? Vão trazendo novos animais e tal. Enfim. E aí você cria aquele monstro bizarro, aí vira um filme de kaiju gigante igual a todos os outros. Assim, a todos os outros genéricos, né? Porque pra mim são as piores Genéricos, cenas. exato. É, É, pra mim são as piores cenas. Ainda faz um bicho tão horroroso, sabe? Poxa, não tem cara, uma parece coisa, aquele sabe? um dinossauro que cruzou com o slot dos Goonies e saiu uma coisa E não, deformada. e com o Alien, o oitavo passageiro. É, É com aqueles muito braços parecido o todos. cabeção lá. É. É. Mas uma Não, coisa que você foge não falou muito, quando você foge falou da muito. sinopse foi aquela história de que os dinossauros dominaram o mundo, só que aí vários deles morreram por causa dos vírus do mundo e tal, enfim. E aí É. a maioria ficou sobrevivendo nessa região do Caribe, ali no Equador, né? Perto É, próximo do Equador, porque é por mais. isso que eles estão soltos, né? Por isso que porque os seres humanos já não É, querem mais saber deles, eles estão soltos assim, nessas exato. ilhas, tudo ali na região do Equador, É. exatamente. Aí, no final Ué, das contas, essa decisão, né, de jogar eles todos ali, eles até arrumaram a desculpinha, né? Mas assim, no final tudo foi, jogamos no lixo o que eles fizeram nos outros, porque realmente não deu certo. Mas, enfim, eu não sei, eu acho que é um recomeço que não tem uma cara de um sabor. é, eu vou indo para um lugar mais feliz, né? Já que a gente está falando de Spielberg, né? Um lugar nostálgico. Mas sim, é um filme que eu acho que não cria nada e eu acho que a gente sempre espera que ele crie, né? Que um filme traga alguma proponha, coisa realmente, claro. sei lá, jogue para frente. E eu acho assim, a tentativa de jogar para frente é o quê? Criar esse dinossauro mutante? Ah, gente, aí não, né? Não, daí não dá, daí não dá. Não precisava. Eu acho que, bom, a gente sabe que Hollywood sempre pensa em três, né? Tem aí o Extermínio que voltou e já vai ser trilogia, Superman vai ser Aham. trilogia, Star Wars, quando eles querem lançar um novo, já vem mais uma trilogia. Ou seja, deve ser uma nova trilogia Jurassic surgindo, né? A terceira trilogia, provável. Então, assim, esse filme deixa pontas ali no final, sim, para possíveis a Uhum. serem perseguidos em novos filmes. Então, provavelmente a gente vai voltar e falar muito ainda sobre Jurassic World aqui no Papo de Cinema. Chico, muito obrigado mesmo por ter participado desse convite. Pessoal que está nos ouvindo, que acompanhou esse programa, quais são os arrobas do Chico? Não existe mais Cinema na Varanda, mas como é que as pessoas encontram o Chico Firman? Pois é, eu estou escrevendo muito agora no Substack, né? Eu criei uma página lá, filmesdochico.substack.com. Tem uma newsletter semanal com algumas indicações de filmes, as minhas críticas estão lá. Quando eu, né, tô na cobertura de festivais, uso muito o Instagram também para Filmes do Chico. Geralmente é Filmes do Chico, né? E o Letterboxd Chico Filme. Então, estou nesses canais. E aí tem também, esqueci de sempre, eu sempre preciso lembrar que tem que falar do Oscar Verso, que é o canal que eu tenho com a Cecília Barroso, com a Mari Morisawa, onde a gente fala muito do Oscar, das Isso no YouTube, né? perspectivas Isso no YouTube, no né? São YouTube, lives no YouTube, né? isso, é youtube.com/arroba oscarverso. E é toda quinta-feira, 8 horas. Amanhã tem. Amanhã não, né? Porque não sei quando é que vocês vão É. publicar. Toda quinta-feira tem 8 horas. Mas a gente expande um pouco os assuntos, discute filmes que estão estreando, discute outras notícias de cinema e tal. Enfim, falaremos muito, inclusive, de Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho, que agora estão em todas as Todas apostas as de Oscar apostas. agora. Pô, e tá do lado da Mari e da Tchuli, tá em ótima companhia. Chico, muito É, obrigado por ter participado desse podcast aqui do Papo de Cinema. Vou te chamar mais vezes, viu? Vou te convidar mais vezes. pode chamar. Agora a gente segue com comentando os comentários. Valeu! Estamos aqui com o Comentando os Comentários. Você sabe que esse é o momento aqui do podcast Papo de Cinema de interação, de troca, da gente ouvir o que o nosso público está achando do que a gente está fazendo no site, no Spotify, no YouTube, em todas as nossas multiplataformas. E chegaram alguns comentários bem bacanas aqui que eu quero dividir com vocês. Bom, para começo de conversa, o Papo de Cinema, vocês sabem, a gente é um canal, um portal na internet de acervo também, então tem muito conteúdo, não só de lançamentos, mas de filmes antigos, de lançamentos, de novidades, de clássicos, de sagas, de trilogias, etc e tal. E
Então é bacana que volta e meia chega a gente comentando de filmes assim que a gente viram, sei lá, anos atrás. Então é bacana também ter essa troca de, poxa, a gente escreveu isso aqui 10 anos atrás e o cara descobriu agora. Legal, gosto disso. A Andréa Gomes, dos Reis, ela deixou lá no site, ela escreveu no site do Papo de Cinema um comentário sobre o filme Jogos Mortais. Quem aí nunca levou um susto aí de ver Jogos Mortais do James Wan? E a Andréa Gomes dos Reis escreveu, para mim, foi um filme assustador que me deixou ansiosa, ou seja, no caso, piorei, kkkk. Mas sobre certos pontos da vida faz você refletir e olhar para si mesmo. Andréa, diz para nós que pontos da vida os Jogos Mortais fazem a gente refletir. Gostei dessa sua provocação. Quero saber onde que os Jogos Mortais fazem a gente refletir sobre a vida. Eu só fiquei na ponta da cadeira querendo fugir dali o mais rápido possível. Não sou muito fã de filme de terror, vocês sabem disso, mas a Andréa deve ter gostado e ainda teve esses momentos de iluminação aí durante o filme. Gostei, achei bacana. Agora, Homem com H, um dos maiores sucessos do cinema brasileiro nesse ano, estava indo super bem nas bilheterias e já foi lançado pela Netflix. É curioso porque teve muita gente que criticou essa decisão. Poxa, por que não deixou o filme em cartaz mais tempo? Agora chega na Netflix, as pessoas vão parar de ir ao cinema e tal. Só que, por outro lado, isso possibilita um alcance muito maior do público ao filme, porque tem muita gente que não tem cinema perto de casa. Tem muita cidade no Brasil que não tem sala de cinema. E tem muita gente de outras bolhas, de outras conexões, de outras relações que vão assistir, que foram e conseguiram assistir Homem com H, a história, né, a cinebiografia do Ney Matogrosso, e teve gente que se assustou, sabe? O João Eduardo de Campos Vasconcelos deixou um comentário também lá no site do Papo de Cinema, na crítica do filme Homem com H, que ele disse: sinceramente, pensei que viria a trajetória da fama do cantor, mas o filme foi algo mais pornô que qualquer outra coisa. Olha, João, eu não concordo, para mim não tem pornografia no filme, aliás, não tem nudez no filme. O filme tem muito, é um filme bastante erótico, o filme tem cenas de sexo, sim, mas eu acho muito bem dirigidas pelo Esmir Filho, muito bem coreografadas e interpretadas pelo Jesuíta Barbosa, que faz o Ney Matogrosso. E eu acho bem interessante a proposta do diretor de olhar para um lado mais íntimo da vida do Ney Matogrosso, até porque a trajetória de fama tá aí, todo mundo conhece, todo mundo sabe e tal, mas está aí registrado. O João Eduardo se decepcionou, ele queria ver mais sobre a fama do Ney, talvez ele não seja tão familiarizado aí com a trajetória do Ney Matogrosso, e ele ficou chocado com o que ele viu no Homem com H. Você concorda, não concorda? Escreve aqui para nós, deixa o seu recado aí, diz aí o que você acha, o que você achou de Homem com H. Bom, já no Spotify, a gente recebeu um comentário no podcast 214 sobre F1, o filme da Fórmula 1, né? A gente, no podcast que a gente gravou com o Pablo Vilaça, foi algumas 2, 3 casas atrás, aí vocês têm, o podcast está disponível no YouTube, no Spotify, em todas as plataformas de áudio. A Ana Luísa deixou um recado lá para nós, dizendo: amo o Pablo e adorei conhecer o Pablo de Cinema. Ou seja, ela não conhecia o Pablo de Cinema, era fã do Pablo, veio ouvir o nosso bate-papo sobre o F1 por causa do Pablo e já virou fã do Papo de Cinema e agora está seguindo o Papo de Cinema. Ana, seja muito bem-vinda, a gente está muito feliz e espero que você fique com a gente por muito tempo. Bom, esse foi o Comentando os Comentários do podcast Jurassic World Recomeço. Gente, compartilha, dá suas estrelinhas, aciona as notificações, clica para seguir e não quer perder nada que a gente está produzindo aqui no Papo de Cinema, segue ali a nossa lista de transmissão no WhatsApp, é só clicar no seguir, é gratuito, clica no sininho também para receber as notificações e você fica por dentro de tudo que está no site do Papo de Cinema, no YouTube, no Spotify, em todas as nossas multiplataformas. Foi um prazer estar com vocês em mais uma edição do podcast Papo de Cinema. Semana que vem a gente volta. Um beijo para todo mundo. Tchau!